quando nós compreendemos, então, que antes de nós nascermos, então o nosso Pai, Deus, já tinha um propósito, né, designado para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos. Deus já tem um propósito designado. Deus já tem ali o desejo e o sonho do coração dele para o nosso coração, já implantado em nosso coração. Já há um propósito, já há ali em nós, implantado no nosso ser ali, esse propósito, esse sonho, esse desejo. Então a gente vê em Lucas 1, Deus enviando o anjo para falar ali com Zacarias, e falando com ele, então, mostrando para ele que o nome já estava escolhido, o projeto, né, ali o sonho do Senhor já estava inserido em João antes mesmo dele nascer. Então, antes de João se dar, né, por gente em seus sonhos, em seus projetos, né, antes da gente lidar, pensando assim, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um desejo, eu tenho uma meta, Deus já nos deu um projeto, Deus já nos deu uma meta, Deus já nos deu uma missão, Deus já nos deu um propósito. Só que a diferença ali entre João, seus pais, e entre mim e você, é que quando nós temos os nossos pais que já compreendem qual é o nosso propósito, nos nossos pais que já conseguem discernir e entender, já conseguem compreender qual é o propósito da nossa vida, qual é a missão da nossa vida, quando os nossos pais, desde pequeno, já conseguem ali extrair de nós aquilo que nós já nascemos com esse projeto, com esse sonho da parte de Deus, então torna-se muito mais fácil sermos direcionados a um caminho certo, a essa vivência correta para uma vida mais feliz e abundante. Mas quando nós como pais, ou você como pai, como mãe, ou seus pais com você, talvez eles não souberam, né, como ali nos conduzir a este sonho, a esse projeto, a essa missão que Deus já havia nos dado, então, desde o nosso nascimento, desde do ventre da nossa mãe ali. Então, você consegue compreender aqui comigo, meditar comigo, que para Isabel e para Zacarias foi algo mais fácil, digamos assim, nessa questão de conduzir João para este lugar, porque eles já receberam essa instrução do propósito do João, daquilo que era sonho de Deus para a vida de João, daquilo que era meta para a vida de Deus de João. Zacarias e Isabel já sabiam. Agora fica muito mais difícil para mim e para você quando nós não sabemos, quando nós não temos essa direção, quando nós não temos esse conhecimento, né, de um propósito já desde o nosso nascimento, de um sonho, de uma idealização do coração de Deus para gente. Então isso torna-se mais difícil, torna-se algo mais desafiador, né, de nós compreendermos onde é o nosso lugar. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas todos nós temos um lugar, uma missão, um propósito já estabelecido por Deus. Nós temos, cada um de nós temos esse propósito. Quando eu era bem jovem, não que eu não seja agora, mas quando eu era bem jovem, muito se falava a esse respeito, né? Olha, você sabe qual que é o seu propósito, o propósito da sua vida? Você sabe qual que é a sua missão de vida? Sabe, você conhece? Antes, quando eu era jovem, adolescente, ali no meio dos colegas ali, muita gente falava a esse respeito, né? De qual é o seu propósito de vida, qual que é a sua missão nessa terra, se falava muito. Hoje em dia, não se fala mais. Hoje em dia se perdeu muito isso, né? De falar sobre missão, de propósito, de ideais, né? Hoje em dia as pessoas não falam mais sobre esse assunto. Talvez por não saber, né? Por desconhecer, ou talvez porque não considerem importante. Só que isso é muito importante para a nossa vida, porque quando nós não sabemos qual é essa direção para a nossa vida, qual já é esse propósito designado por Deus, é aí então que começa o nosso desafio. É aí então que a gente se perde e eu quero que você esteja atento a compreender isso.
Porque quando nós não compreendemos, então, quando a gente não sabe, quando nos falta esse entendimento, esse conhecimento, de saber que já existe um propósito, uma missão ou um destino, seja como você quer chamar, né? Cada um dá um nome, né? A qual deseja chamar, porque não se trata aqui de qual religião que você segue. Eu não estou aqui dizendo qual que é a sua religião. Eu estou dizendo aqui que Deus, né, ele já criou em nós um propósito, uma missão, da qual se nós não conhecemos, se nós não compreendemos qual é essa missão, qual é esse propósito na vida de cada um de nós, nós nos tornamos então pessoas perdidas. Por que perdida, Michele? Porque então nós temos então na nossa alma um vazio para procurar então, para então a gente conseguir na nossa vida saber onde nos encontramos. E aí o problema é em que muitas pessoas começam a viver porque quando nós nos deparamos ali na infância, começam a brotar os nossos sonhos. É onde começa a brotar os desejos do nosso coração, baseado naquilo que a gente vê, baseado naquilo que a gente ouve, baseado em expectativas à nossa volta. Então nós começamos então ali a balancear o que são os nossos sonhos, o que são os nossos projetos, o que são, né, a nossa missão de vida, o que é o projeto nosso da nossa vida, o que é então o nosso desejo pessoal. E o que acontece quando os nossos pais, eles não sabem, não compreendem de esse projeto, esse sonho, essa missão? Então a verdade é que a gente começa então uma busca. Nós começamos uma procura, uma busca para saber então quais são os nossos sonhos, quais é o nosso objetivo de vida, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente deseja. Então nós somos influenciados à nossa volta pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelo nosso círculo de amizade, né? Então nós começamos a ser influenciados a respeito do que é o nosso propósito de vida, do que é a nossa missão. Nós começamos a ser influenciados à nossa volta. E aí perceba, eu quero que você perceba algo muito importante, porque João, quando ele está ali no ventre da mãe, ele então recebe esse propósito de vida da parte de Deus. E os seus pais, já sabendo esse propósito, começam a direcioná-lo, começa a orientá-lo para que ele viva esse projeto, para que ele viva esse sonho, para que ele viva essa missão. Então ele já começa a ser ensinado, orientado, para que ele venha viver esse propósito que Deus já havia colocado em seu coração, brotado em seu coração. Então os pais dele direcionam ele a viver esse projeto, a viver esse sonho, né, a viver essa missão que ele já recebeu desde o ventre. E agora, olha algo muito importante. Quando os nossos pais, eles também idealizam esses sonhos em nós, sem saber qual é esse propósito, qual é essa missão, qual é esse destino, então os nossos pais começam então, a partir do sonho que eles têm a nosso respeito, eles começam a nos direcionar, né, para que a gente viva uma vida baseada naquilo que eles entendem do que é de melhor para os filhos, não é verdade? Todos nós que somos pais, né, o que nós desejamos para o filho é o melhor, né, para os nossos filhos. Então nós começamos a influenciar os nossos filhos, direcionar os nossos filhos para que eles vivam então o melhor dessa vida, seja na vida financeira, profissional, seja na vida sentimental, amorosa, né, familiar. Nós direcionamos os nossos filhos então a viver este propósito, essa missão de vida da melhor forma possível. Então nós os influenciamos, né, para que eles vivam esse destino de forma feliz, né, de forma ali que seja sucesso para a vida deles. Só que quando a gente não conhece esse propósito em Deus, então nós vamos sendo influenciados daquilo que os nossos pais acham de melhor, daquilo que a nossa parentela acha de melhor, daquilo que o nosso convívio social acha de melhor.
E aí é um perigo muito grande, porque cada um de nós, então, somos influenciados a respeito daquilo que os nossos pais entendem, daquilo que a nossa parentela entende, daquilo que o seu círculo social entende que é bom. Mas muitas vezes, o que pode ser muito bom para uns, talvez não é tão bom assim para mim. Então, olha qual o desafio nós temos para compreender, então, porque a gente começa a pensar, poxa, tá dando certo para fulano. Então, fulano tá se dando bem, vou tentar, possa ser que seja muito bom para mim também, né? Tem outras pessoas que falam, olha, fulano tá num emprego bacana, vai para lá. Talvez seja muito bom para você, o salário é muito bom, e você vai fazer o quê? Você vai tentar. Então, bom, bora lá, vamos aprender, vamos ir para lá, vamos conduzir por aqui. E aí, o que nós acumulamos, então, são várias frustrações. Nós começamos a acumular frustrações, decepções e criamos mágoas, amarguras, ressentimentos. Nos encontramos, então, numa situação de ficar buscando. Nós começamos a buscar, então, o que é de melhor para nós, né? Não é isso que nós fazemos? Bom, deixa eu procurar o melhor emprego, deixa eu procurar o melhor sonho, eu quero viver as melhores coisas. Mas quando nós não sabemos qual é o propósito que Deus já nos designou no coração, quando nós não compreendemos, então nós começamos a trilhar caminho de desejos, de sonhos, e da qual muitas das vezes não é o propósito da nossa vida. E aí então nós começamos a nos arriscar em uma coisa e outra, em uma coisa e outra. E aí nós começamos a nos decepcionar, começamos a nos frustrar, começamos a julgar, poxa, por que para fulano tá vivendo uma vida tão boa? Por que o outro tá conquistando e tá vivendo? Não, por que aquele já está vivendo tudo isso? Talvez eu estou fazendo as mesmas coisas. Você já se perguntou? Muitas vezes você está no mesmo emprego que aquela pessoa. Às vezes você está recebendo o mesmo salário. Às vezes você está ao mesmo tempo nesse emprego, nessa firma, né, nessa empresa. Às vezes você talvez pode pensar, poxa, eu tenho tanto mais conhecimento do que aquele outro, do que aquela outra. Mas o outro está rompendo, está vencendo, está conquistando e se realizando. E você não. E você fica se perguntando, uai, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu tenho os mesmos conhecimentos, eu tenho as mesmas ali estrutura, eu estou na mesma empresa, eu tenho o mesmo salário, fulano parece tão mais feliz, fulano está tão contente, está vivendo tantas realizações, eu não deveria estar vivendo essas mesmas realizações, esses mesmos sonhos, eu não deveria estar tendo sucesso? Você já se perguntou, sim ou não? Eu creio que sim. Eu já me perguntei várias vezes, porque eu também queria saber o porquê de eu ter conhecimento, eu também queria saber o porquê de eu estar, tem conhecimento, tem aprendizado, tá numa empresa, e por que eu não estou desfrutando da mesma forma que essa pessoa está desfrutando? Por que eu não estou vivendo esse sucesso, essa clareza, tudo isso, mas o outro está? Se eu estou no mesmo lugar, se eu estou no mesmo ambiente, se eu estou vivendo, por que para mim está diferente? Então você já deve ter parado para pensar, você deve já ter pensado do porquê que não está sendo o mesmo sucesso para você. Você já pode estar se perguntando por que você não está vivendo essa mesma realidade. Estando no mesmo lugar, vivendo no mesmo ambiente, talvez tendo o mesmo salário. Então, aí começa a vir a resposta pra gente de que quando eu não estou no propósito, na meta, na missão, no destino, seja como você deseja chamar, que não é o propósito de Deus para mim, eu posso estar recebendo o melhor salário, eu posso estar na melhor empresa, eu posso estar financeiramente bem, eu posso ter uma casa até bonita, desejável por muitos, eu posso
está vivendo várias situações, às vezes até realizações, mas ainda assim você não se sentir feliz. Você está vivendo um emprego dos sonhos, uma vida profissional dos sonhos, um salário excelente, uma casa que muitos gostariam. E ainda assim você olha para o seu sonho, para a sua vida e você fala assim, não, tá errado. Eu deveria estar rindo à toa, eu deveria estar conquistando, eu deveria estar desfrutando de tudo isso, mas eu não me sinto assim. Eu creio que você já pensou a esse respeito. Eu creio que isso já passou pela sua cabeça. E talvez, tendo trabalhado tanto, tendo passado em tantos empregos, tendo mudado de casa muitas vezes, né, morado em outros bairros, em outras cidades, e ainda assim, talvez você deveria ter pensado, eu não estou feliz. Mas eu não estou contente. Mas eu não estou vivendo as realizações ainda que eu gostaria de estar vivendo. Mas eu ainda não estou me sentindo realizado. Talvez você já pensou isso. Talvez você já se fez essa pergunta. Talvez você já parou para conversar com alguém e chegou a essa conclusão. Então, essa série Identidade, ela vai vir trazer para você uma libertação, sabe? Sabe aquela libertação, assim, de clareza, de mente, para que você entenda, então, que não tem nada errado com você. Para que você entenda que você não é porque eu sou inútil, não é porque eu não dou conta. Gente, eu sou tão imprestável assim que eu não consigo. O que há de errado comigo? E talvez você já tenha feito várias perguntas na sua cabeça. Talvez você esteja se criticado bastante. Talvez você já tenha vivido tantas críticas, criticando a si mesmo. Talvez nem é críticas à sua volta, de pessoas à sua volta, em apontamentos. Mas você, muitas das vezes, se cobra tanto e você fica se perguntando, eu não sei por que eu não estou feliz. Eu não sei por que para mim não tem dado certo. Já fiz tantas coisas, já procurei em tantos caminhos, sabe? Já tentei de tudo, mas eu ainda me sinto cansado, frustrado, desanimado, sem coragem, sem ânimo, sem força. Então você vai entender que a verdade é que não tem nada de errado com você. Deus te fez perfeito, perfeita. Não, todos nós, perfeita na nossa vida, Ele nos fez perfeitos, mas eu te digo que não há um erro em nós. Deus não nos fez errados. Nós cometemos erros, sim, quando nós desconhecemos a natureza da qual, para que Deus nos chamou. É isso. Então você vai compreender que à medida que nós vamos crescendo e que nós começamos a ser influenciados por tudo que está à nossa volta, quando nós estamos